Bom dia aos irmãos que também nos visitam na missão de Alcochete, familiares dos batizados, amigos também dos irmãos de Alcochete. Eu acho que hoje temos uma família aqui enorme. É bom, acho que ter este calor, não é? Este ambiente quente, por assim dizer, não é? É verdade que acaba por ter alguma falta de comodidade, mas eu acho que 2 horas, às vezes, num ambiente assim, não fazem mal a ninguém, não é? Acho que quando vamos a um concerto, alguma coisa, mais confusão, são 5 horas, a pessoa está a saltar aí, alegre. E aqui, às vezes, depois não acontece isso. Mas vamos agora esquecer aqui um pouco alguns estão em pé lá atrás, aqui à frente, e tentar mostrar aqui alguns minutos de meditação bíblica, pedir ao Senhor que nos oriente e que possamos juntos encontrar a mensagem do Senhor numa das passagens. Eu gostaria de convidar os irmãos para irmos ao livro de Sofonias. Sofonias, que não está acostumado com a ordem dos livros do Antigo Testamento, será mais fácil ir ao final da Bíblia, ao final do Antigo Testamento, início de Mateus, e começar a ir para trás. Vai encontrar ali Sofonias. Sofonias, capítulo 1. E antes de lermos a passagem de hoje, gostaria de partilhar que um dos meus propósitos, acho que neste mundo, é incentivar os cristãos a lerem os profetas. É uma das maiores porções da Bíblia, provavelmente é a porção menos lida da Bíblia. Os profetas dos maiores, não é? Isaías, Jeremias, etc. E os menores também, que são 12, à exceção de Jonas, que por ser um estilo de história, né, um estilo de narrativa, acaba por ser mais fácil de compreender e até de criança se ensina muito. Então esse é sempre um apelo que sempre deixo. Acho que uma das razões, antes de lermos aqui a passagem, uma das razões pelas quais é sempre difícil entender os profetas é a seguinte. Gostaria de ilustrar aqui um pouco porque é difícil entender os livros dos profetas. Imaginem que um dia vocês vão à minha casa, apesar de que não tenho muitos álbuns, mas imaginem que eu tenho um álbum gigante da minha vida, com várias fotos, aqueles álbuns antigos, né, que dá para tirar a foto. E imaginem que eu tiro todas as fotos do álbum e depois, em cada página, misturo momentos da minha vida. Quando era criança, quando era adolescente, quando estava na faculdade, e começo a misturar as fotos. Depois escolho algumas fotos e, em lugar de deixar a foto tal e como estava, peço a alguém que faça desenhos de algumas fotos, como uma caricatura, como algum desenho como um tipo de lenço, etc. E alguns, inclusive, podem ser animados como banda desenhada. E eu apresento o álbum, olha, este aqui é o álbum da minha vida. Se vocês vão ao álbum, ele não vai perder a sua beleza como momentos da minha vida, mas vai ser bem difícil entender a ordem. Vai ser bem difícil entender qual é a primeira foto, qual é a quarta. Poderá haver alguma semelhança em alguns desenhos, mas vai ser sempre difícil encaixar, porque o meu propósito será simplesmente apresentar a minha vida, momentos importantes, independentemente da ordem. Pois resulta que nos profetas menores não é diferente, passa exatamente isso. Ou seja, nós estamos a ver momentos de vários, do futuro, do passado, misturados numa passagem. Muitas vezes a linguagem não é textual, é figurativa. Há um arranjo literário e às vezes torna-se difícil ler profetas por causa disso. Mas eu sempre incentivo para que possamos desfrutar cada frase, consigamos entender que não é o propósito do Senhor encaixarmos perfeitamente tudo numa linha de tempo cronológica, como primeiro vai acontecer isto e depois isso, porque não foi o propósito. Se tivesse ficado fácil essa parte. Então, tendo dito isto, eu gostaria que nós pudéssemos ler esta passagem, que está entre o versículo 1 e o versículo 7 de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalia, filho de Amaria, filho de Ezequias.
nos dias de Josia, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, disse o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios. E exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Malcam, ou Milcom, dizem outras versões. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Vamos parar por aí. Há um dia que aparece nesta passagem e aparece com muita intensidade em todos os profetas, que é chamado o dia do Senhor. Não está a falar aqui de, como alguns chamamos, o dia domingo, não é isso que aqui está a dizer. O dia do Senhor não é necessariamente, em todas as vezes que é referido o dia do Senhor, não é necessariamente o mesmo dia. O dia do Senhor é um momento no qual Deus costuma meter, por assim dizer, as mãos na massa de uma forma muito intensa. Então, na Bíblia, nós temos vários dias do Senhor, momentos que marcaram significativamente a história do povo hebreu, a história da igreja. Por exemplo, um dia do Senhor poderia ser o dilúvio. De repente, Deus exterminou através das águas praticamente toda a população mundial. O dia do Senhor, por exemplo, é pregado na Bíblia como a invasão do Império Novo Assírio a Samaria, a destruição do Reino do Norte, conhecido como Efraim ou Israel. Dia do Senhor também é quando Deus decide enviar o Império Babilônico para destruir e castigar aos judeus. E por assim, assim caminhando nas Escrituras, vamos encontrar vários dias. Eu estava a procurar uma definição assim, de algum perito na área, para que pudesse explicar de uma forma mais clara e concisa isto. Diz assim, é o dicionário novo da editora Vida Nova, que é muito bom. O dia do Senhor é a ocasião quando Deus intervirá ativamente para punir o pecado, que terá chegado ao seu clímax. Esse castigo poderá vir por meio de uma invasão ou através de algum desastre natural. Todas as intervenções chegarão a seu apogeu por ocasião da vinda verdadeira do próprio Senhor. Eu tirei algumas frases do dicionário para ficar mais curto. Há um clímax no dia do Senhor, que é a chegada do próprio Senhor. Nós acreditamos, o dia do Senhor com a vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo, o primeiro advento. E haverá também um último dia do Senhor, que é a volta de Cristo, a sua segunda vinda. E com isto em mente, eu gostaria que conseguíssemos ir de novo à passagem e tentar ver algumas coisas que aplicam também para nós, apesar de serem sido pregadas no tempo do rei Josias. A primeira parte da passagem aparece uma descrição do que Deus fará. É bastante forte, é cósmica, diz que consumirá por completo tudo o que está por cima da terra. Exterminarei os homens sobre a face da terra, animais e por aí fora. Uma das passagens mais parecidas que nós encontramos na Bíblia sobre isto
é quando Deus fala dos dias de Noé, o que Deus fará através do dilúvio. É muito parecido. E é interessante porque quando nós vamos a ouvir a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem dos apóstolos, o dilúvio, a destruição praticamente de toda a vida que havia no planeta Terra através das águas, é um modelo, uma forma que ilustra muito bem o que será a volta de Cristo. Havia imoralidade, se havia feito praticamente comum na Terra, ninguém queria saber de Deus. Deus decide intervir de uma forma cósmica, né? Todo o planeta, tudo é destruído, castigando a uma boa parte, mas também salvando a alguns. E este padrão é utilizado por Cristo para mostrar como será a volta de Cristo e é também utilizado pelos apóstolos, como por exemplo o apóstolo Pedro. Depois, o profeta Sofonias passa ao versículo 4. E agora não fala mais do mundo, mas sim fala de Judá e Jerusalém. E aqui é onde parece haver uma troca de momentos. Parece que eu estava a falar de algo no planeta, mas agora está a falar de Judá e Jerusalém. Não sei exatamente o que, se é uma mesma coisa, mas tudo parece indicar que são dois castigos diferentes. Mas vamos a seguir lendo. E Deus fala que vai castigar a Judá, né, o reino do sul, uma parte do que hoje seria Israel, a parte do sul, e os habitantes de Jerusalém, que era a sua antiga capital. Esta profecia cumpre-se no ano 586. Os babilônios vão lá e destroem. Naquela altura faltavam alguns anos para isso acontecer, algumas décadas. E a partir do versículo 4, Deus, através do profeta, nos mostra alguns tipos de pessoas que representavam muito bem a sociedade nos tempos de Josias. No versículo 4, fala de sacerdotes dos ídolos. Não é? Como diz, há várias versões, mas sacerdotes pagãos, por assim dizer. E também sacerdotes de Deus. Eu gostaria aqui de fazer uma pausa. Ou seja, aquelas pessoas que supostamente deveriam ser os que ensinavam, que deveriam ser o exemplo, que deveriam fazer as coisas bem feitas no meio do povo, uns acabaram por se desviar e servir a outro Deus. E outros acabaram por servir a Deus, visualmente serviam a Deus, mas no fundo do coração não estavam a servi-lo a Ele. Serviam-se a si próprios, como por exemplo, no livro de Samuel, conseguimos ver alguns sacerdotes que faziam isto, que eram os filhos de Eli. Iam ao templo, faziam os sacrifícios, mas depois cometiam pecados imorais. Então, nós temos aqui pessoas que aparentam religiosidade, mas serão castigadas. Depois aparecem no versículo 5, a primeira parte diz: e sobre os telhados adoram o exército do céu. Sobre os telhados adoram o exército do céu. Esta era uma prática muito comum na Mesopotâmia. Hoje, Irã, Iraque, na altura, algumas cidades que basicamente nesse momento era a Babilônia, a grande capital, e adoravam a várias divindades relacionadas aos céus. Né? Uma das principais era Ishtar. Até às vezes aparece nos desenhos animados, né, alguns filmes ou séries, né, Ishtar, né? É uma referência a este Deus dos céus. E as pessoas, né, os babilônios, assírios e persas, sempre adoraram muito. Né? Os signos sempre gostaram muito de ter imagens de algumas estrelas, do sol, na sua casa, e adoravam também o exército dos céus. E aqui encontramos pessoas que dão-se para o paganismo, para a adoração dos astros, né? E por aí fora. E isto está a acontecer, né, no sul, em Judá. Depois, no versículo 5, fala de outro tipo de pessoas. Pessoas que dizem que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Estas são pessoas que têm uma fé mista. Pessoas que juram a Deus, falam de Deus, se calhar iam ao templo, mas no fundo do seu coração, estavam a jurar a Milcom, que era o Deus dos Amonitas, um povo que estava assim ao lado dos israelitas, assim ao outro lado do rio Jordão. Né? E no fundo do coração estavam a adorar a outro Deus. Então, pessoas com uma fé mista. Depois, temos no versículo 6, pessoas dizem que deixam de andar em seguimento do Senhor.
o que nós poderíamos chamar pessoas que adoram a Deus por temporadas. Aparecem, adoram ao Senhor, estão durante um tempo, estão no templo adorando, mas depois se perdem. Depois, se calhar, voltam, mas depois voltam a desaparecer. Deixam de seguir ao Senhor. Estão sempre nesse mau hábito. E, finalmente, aparecem os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Não têm interesse nenhum, nem nas estrelas, minimamente, nem em nenhum outro Deus. Não querem saber nada de questões espirituais, nada da vida eterna. Quando eu estava a estudar esta passagem, eu entendi que o mundo não mudou praticamente nada. Ou seja, que esse tipo de pessoas que o profeta Sofonias mostra aqui, existem hoje também. Existem pessoas como sacerdotes que aparentam ter uma fé genuína, mas não têm. Existem pessoas dadas ao paganismo que adoram tudo e mais alguma coisa. Existem pessoas que juram falsamente, ou seja, têm uma fé mista. Hoje vão à igreja e outro dia vão a outro sítio que não é pregada a palavra do Senhor. Lembro-me, há um par de anos, estava com um amigo a falar, estávamos várias pessoas, e era uma espécie de fórum sobre estudarmos a Bíblia juntos, e um dos temas que estávamos a tocar era a religiosidade em Portugal. E uma das pessoas que estava ali é português, por isso não se sentem ofendidos, né? Foi a pessoa que falou. Ele disse assim, os portugueses, diz, ele inclui, né? Gostamos de meter uma ficha em todas as máquinas. Né? Gostamos de ir a Fátima, fazer isto, ir à igreja, fazer isto também, se é possível o bruxo também. E ele começou a ilustrar de uma forma pois, caricata, não é? Com as máquinas, meter uma ficha em cada sítio. Eu acredito que isso não representa só os portugueses, mas muitas as culturas também na América Latina é muito e praticamente igual. Também alguns irmãos de África poderão também confirmar isto. Né? É representativo, uma fé mista. Hoje vou ouvir ao Senhor, vou ouvir a Cristo, mas amanhã não me importo de estar a lembrar uma frase de Buda. Né? Não me importo de frequentar algum outro sítio que não é pregada a palavra do Senhor nem a Bíblia. Ou colocar-me algum símbolo de forma intencional, porque às vezes pode ser acidental, que simboliza isto ou aquilo. Tem uma fé mista. Voltando aqui à passagem, pessoas também que seguem a Deus por temporadas. Eu já fiz isto. Estar aí com Deus, estar aí na igreja. Havia um culto de jovens, um acampamento, agora que eu vou voltar e vou ser mais fervoroso. E depois estava nesse jogo. Acredito também que muitos hoje também podem viver nesse mau hábito, que é seguir ao Senhor, hoje que é, vou seguir ao Senhor, agora que vai ser, e meses depois dão um passo para trás. Depois voltam a um culto especial e depois voltam para trás. Deixam de seguir ao Senhor. Deus não gosta destes maus hábitos que alguns temos tido e alguns também estão a ter. E os que também não querem saber nada de Deus. Também muito comum hoje no mundo secular, né? Ateísmo, agnosticismo, são muito comuns na nossa cultura aqui em Portugal. Então, o mundo não mudou. Simplesmente mudaram as formas como se manifesta a religiosidade de cada quem. Mas o preocupante da passagem é que sobre todos estes, Deus trará castigo. Mas, e aqui é que vem a parte sempre da Bíblia, que não nos deita abaixo e nos abandona. Chega o versículo 7 com uma promessa impressionante. Diz, cala-te diante do Senhor. Deus, aí poderia-se entender, presta atenção, fica em silêncio e ouve a Deus. Porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O dia do Senhor está perto e preparou o seu sacrifício. Quando nós vemos esta frase, não há muito para fugir na Bíblia. Nesta frase, sim. Que é, Deus preparou um sacrifício. Deus preparou o sacrifício, assim como faziam os sacerdotes,
para poder salvar aqueles que tinham pecado. Nós acreditamos que esta promessa sim se cumpriu e sabemos que se cumpriu com a vinda de Cristo Jesus. Esse foi o sacrifício que Deus preparou. E também acreditamos que quando Deus fala que santificou os seus convidados, poderíamos também entender hoje que, com o entendimento do Novo Testamento agora, lhes deu também o Espírito Santo, os purificou dos seus pecados. E esta é a coisa que eu também queria partilhar, esta palavra, desculpem, que é convidados. Estive a ler um pouco deste termo e é entendido aqui como os que ouvem, né, e obedecem à voz de Deus. Também pode ser traduzido como os chamados. Pessoas que ouviram, que estavam a adorar a Ishtar, a Milcom, sacerdotes falsos, pessoas com uma fé mista, mas que decidiram, nesse dia, calar-se e fazer uma renovação de votos com Deus. E para esses, Deus tem um sacrifício que já cumpriu em Cristo Jesus, e para esses também Deus deu o Espírito Santo. Acreditamos que os irmãos que hoje vieram cá se batizar já experimentaram isto. Deus preparou um sacrifício para vocês, o cumpriu, já vos santificou e vos deu o Espírito Santo. Mas também acreditamos que há muitas pessoas que aqui estão hoje que se calhar se encaixam num destes perfis. Provavelmente está aqui só acompanhar algum amigo, visitante, familiar, e se calhar não quer saber nada de Deus. E eu, até certo ponto, entendo, porque muitas vezes em casa, nas faculdades, é ensinado isto quase como religião. A pessoa, sem pensar sequer no assunto, simplesmente diz, eu sou ateu, sou gnóstico, não quero saber de Deus. E eu gostaria que por um momento considere que se de facto a Bíblia é verdade, estas promessas são verdade, está em problema sério. E nós como igreja nos preocupamos e por isso pregamos a palavra. Queremos que se salve, queremos que seja parte desta família, queremos que seja parte dos convidados do Senhor. E o convite está aberto hoje. O convite está aberto hoje. Sente que tem uma fé mista, Deus não gosta. Seja um dos convidados. Esteja em silêncio, deixe de querer buscar a Deus noutro sítio e arrependa-se e creia em Cristo. Tem uma fé de pagão, está a adorar a Deus lá fora através de outros médios, entre aspas, há um único caminho que é Cristo Jesus. Por aí fora. E queria simplesmente concluir dizendo que o último dia do Senhor, o apóstolo Pedro praticamente repete estas palavras. Diz que a promessa do Senhor não retarda. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo convosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham a arrepender-se. Enquanto o dia do Senhor não chegar, a lista de convidados não está fechada. Venha hoje a Cristo Jesus. Eu convido a todos para que oremos. E se alguma pessoa sentiu que Deus falou consigo, na passagem que encontrou um incomodo no seu coração, se calhar tem dúvida só, mas aproxime-se a nós, ao pastor Santana, a pessoa que eu trouxe, que é desta igreja ou da missão de Alcochete, a mim, e fale conosco. Nós queremos explicar-lhe com mais tempo e com mais calma a verdade do Evangelho, mas também não queremos deixar o convite fechado para fazer uma renovação de votos, para comprometer-se mais com o Senhor Deus. Vamos orar. Deus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por profetas como Sofonias, que tu chamaste para um ministério difícil, num tempo onde os profetas praticamente não eram ouvidos pelo teu povo. Obrigado porque essa palavra nos chega hoje nós em forma de livro e podemos meditar nele e conhecer-te mais, saber mais os teus planos, saber que ainda há esperança para este mundo, mas também vendo que haverá um dia final, onde a lista dos convidados será fechada e mais ninguém conseguirá entrar contigo na eternidade.
Deus, queremos te pedir que tu nos ajudes sempre a entender a tua palavra, sejam os profetas ou qualquer outra parte da Escritura. Ajuda-nos a não cair no paganismo, a não cairmos em termos uma fé mista, a não abandonar os teus caminhos, mas sim, Senhor, vivermos todos os dias lembrando-nos do sacrifício de Cristo que tu preparaste para nós, lembrando-nos da presença do Espírito Santo que nos ajuda nesta caminhada diária. Senhor, igual te pedimos para que qualquer pessoa que esteja hoje aqui nos ouvir, ou também nas redes sociais, que tu toques o seu coração, que o teu Santo Espírito faça fazer consciência da importância de tomar um caminho só, que é Cristo Jesus, o único que é verdadeiro. Te agradecemos, Senhor, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e também uma bênção especial para os irmãos que hoje, diante de nós, deram um anúncio público da sua fé. Te agradecemos, Senhor, que tenhamos uma boa semana perante ti. Em nome de Cristo. Amém.